Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Como vocês sabem, eu sou o professor Carlos Gonçalves, professor de Biologia de vocês. Na aula de hoje nós vamos falar sobre citologia. Relembrando um pouquinho o que nós vimos anteriormente, nós começamos a falar sobre a composição química das células. Nós falamos que os organismos vivos eles são formados por compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Que os compostos inorgânicos são a água e os sais minerais, e eles são encontrados na natureza e nós conseguimos eles a partir da nossa alimentação. Já os compostos orgânicos, eles são sintetizados por organismos vivos, que são os carboidratos, as vitaminas, os ácidos nucleicos, as proteínas e os lipídios. Cada um deles desempenha uma função no nosso organismo. Se você ainda não viu os nossos vídeos sobre esses grupos, corre lá e assiste. Caso você esteja com dificuldade de acessar os vídeos do YouTube, você pode agendar um horário na escola. Então, vamos lá. Citologia é a área da biologia que estuda as células. Vem do grego cytos, que significa célula, e logos, que significa estudo. Logia significa estudo. Então, citologia é o estudo da célula. É a área, então, que estuda as células no que diz respeito à sua estrutura e o seu funcionamento. Mas o que é a célula? A célula é a unidade funcional estrutural básica de todos os seres vivos. Então, os seres vivos eles são constituídos por células. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho do histórico dessas células. O estudo da citologia, ela começa em 1665, quando um pesquisador chamado Robert Hooke, que é esse simpático senhor aqui, ele faz as primeiras observações utilizando um conjunto de lentes, que era o microscópio da época. E ele observou as células da cortiça de uma árvore. Ele observou essas estruturas aqui que pareciam celas, pareciam espaços, cavidades. E ele chamou de cela. Tá? Ele falou assim, as árvores, as plantas são formadas por celas. E aí, posteriormente, mudou-se o nome para célula. Quase 200 anos depois, o Matthias Lending e o Theodor Schwann, em 1839, eles fizeram diversas observações em microscópios que eram um pouco melhores do que os dessa época, fizeram várias observações e constataram que todos os seres vivos eram formados por célula. E aí, a isso eles deram o nome de teoria celular. Então, a teoria celular nos diz que todos os seres vivos são formados por célula. Nessa observação, eles observaram animais e plantas, e eles concluíram que todos eles tinham essa estrutura da célula. E aí eles falaram, bom, se os animais e as plantas possuem essas estruturas, então todos os seres vivos também possuem. E eles generalizaram e concluíram que todos os seres vivos eram formados por célula. A teoria celular diz que a célula é a unidade morfofisiológica dos seres vivos, ou seja, é a unidade que tem uma forma e uma função dos seres vivos. É a menor porção de matéria viva capaz de executar funções vitais. É a célula responsável pela hereditariedade, porque dentro da célula está o material genético, e organismos podem ter uma única célula, ou seja, serem unicelulares, ou serem pluricelulares, formados por várias células. Resumindo, todos os seres vivos são formados por células. Conforme a tecnologia foi melhorando, os microscópios eles foram melhorando. Aqui nós temos um exemplo de um microscópio óptico. Esse microscópio, ele funciona a partir da luz. Então, eu coloco a minha amostra nesse local aqui, onde estou indicando com a setinha, e a luz refletida embaixo, ela vai iluminar esse objeto e eu vou conseguir visualizar ele. Esse microscópio, ele dá um aumento de até 2.000 vezes. Então, no aumento de células, eu consigo visualizá-las desta forma aqui. Ainda não é uma forma que a gente identifique estruturas tão bem, mas ele serve para muitos estudos ainda hoje. Já o microscópio eletrônico, ele é acoplado a um computador e ele utiliza feixes de elétrons para conseguir criar a sua resolução de imagens. Ele aumenta até 500.000 vezes a estrutura. Tá? Eu tenho dois tipos de microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico de varredura, que ele vai dar essa imagem aqui, que é uma imagem plana da estrutura, e é o que mais aumenta. E eu tenho o microscópio eletrônico de transmissão, que ele vai fazer essa, e eu tenho essa imagem tridimensional. O microscópio eletrônico, ele não dá a imagem colorida, ele forma a imagem em escala de cinza. E aí, o pesquisador que estava utilizando esse microscópio, ele vai fazer a coloração artificial dessas imagens para ficar mais fácil a nossa visualização. Mas com esses microscópios, que aumentam até 500.000 vezes,
os estudos de estruturas celulares se tornaram muito melhores. Nós classificamos as células de várias formas. As principais formas de classificação são quanto ao tamanho, então as células microscópicas são aquelas que são menores de 1 milímetro e elas não podem ser vistas ao olho nu, nosso olho não enxerga, nós precisamos do auxílio de microscópios ou de lupas, e elas podem ser macroscópicas, quando elas são maiores do que 0,1 milímetro, e aí elas podem ser vistas ao olho nu. Por exemplo, a gema do ovo é uma célula bem grande que nós conseguimos ver, tudo bem? Quanto ao número de células, os organismos podem ser formados por uma única célula, que é o caso aí das bactérias, que são unicelulares, ou podem ser pluricelulares, quando eles são formados por várias células, como é o caso dos seres humanos. Os seres humanos, para vocês terem uma noção, eles são formados por aproximadamente 65 trilhões de células. É bastante célula, né? Quanto à nutrição, nós podemos classificá-los em autótrofos, quando eles são capazes de produzir seu próprio alimento pela fotossíntese ou pela quimiossíntese, ou heterótrofos, quando eles se alimentam de outros organismos. Os autótrofos fotossintetizantes, eles vão produzir o seu alimento a partir da luz solar. Já os quimiosintetizantes, eles vão produzir a partir de compostos inorgânicos, como o enxofre. Então, tem algumas bactérias que vivem próximas a fontes termais, em regiões vulcânicas, oceânicas, e ali elas conseguem produzir o seu alimento a partir do enxofre, que é encontrado naquela região. Como exemplo de heterótrofos, nós podemos citar nós, seres humanos. Nós não conseguimos produzir nosso próprio alimento, nós nos alimentamos de outros organismos. Quanto à organização do núcleo, as células elas podem ser procariontes, quando elas são células extremamente simples e não possuem um núcleo organizado, que os únicos indivíduos são o reino Monera, que são as bactérias, arqueo e cianobactérias, ou eucariontes, quando elas possuem um núcleo separando seu material genético do restante do citoplasma. Então, as células procariontes são estruturas extremamente simples, elas possuem aí a membrana plasmática, nós vamos falar de todas essas estruturas, mas o material genético dela fica imerso no citoplasma, tá? Ele não tem uma separação do restante da estrutura, diferente da célula eucariótica, que é bem mais organizada. Você olha para ela, tem um núcleo aqui, todo o material genético está condensado aqui dentro, as organelas elas ficam distribuídas em função da presença deste núcleo. Basicamente, a célula é formada por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. A membrana plasmática ela vai envolver a célula, o citoplasma é a região entre a membrana e o núcleo, e é onde ficam as minhas organelas, e o núcleo é onde fica o meu material genético, que vai controlar todas as atividades celulares da célula. Então, olha só, na aula de hoje nós vamos falar sobre a membrana plasmática e todas as suas especificidades, tudo bem? A membrana plasmática, ela também é chamada de membrana celular, e ela vai limitar a célula para o meio externo. Então, ela separa o que é conteúdo celular do que é meio extracelular. Ela regula a entrada e a saída de substâncias. A isso nós damos o nome de permeabilidade seletiva. Então, permeabilidade seletiva é a capacidade que a membrana plasmática tem de regular a entrada e a saída de substâncias da célula. Ela protege a célula, pelo fato dela limitar a célula, ela funciona como uma proteção. Ela participa da comunicação química entre as outras células, e nós falamos que ela é formada por um modelo chamado mosaico fluido, que foi proposto pelos Singer e Nixon. Esse modelo mosaico fluido diz que a minha membrana plasmática ela é formada por uma bicamada de lipídios, nós já estudamos os lipídios anteriormente, são as nossas células de gordura e tudo mais, e proteínas imersas nessa bicamada. Essa bicamada de lipídios, ela faz com que tenha uma flexibilidade, ela torna a membrana mais flexível e as proteínas elas ficam se movimentando dentro nessa camada de bilipídios. Isso faz com que a minha célula consiga resistir mais em função dessa flexibilidade. Esses lipídios eles são formados por uma parte hidrofóbica, que tem aversão à água, e uma parte hidrofílica, que tem afinidade com a água. A parte hidrofílica fica sempre externa e a parte hidrofóbica fica para dentro. Então é como se fosse esse grampo aqui. O pezinho do grampo aqui é a parte que não resiste à água. Quando a gente fala que nós precisamos lavar as mãos com água e sabão para matar bactérias e matar vírus, é porque
O sabão, ele destrói essa camada e aí ele faz com que entre água aqui no meio e desestruture toda a minha camada da membrana plasmática. E aí essa célula acaba morrendo, tudo bem? Então, olha só, aqui está o nosso modelo mosaico fluido, uma bicamada de lipídios com proteínas imersas entre elas. Essas proteínas, elas vão desempenhar várias funções, como, por exemplo, o transporte de substâncias para dentro das células, como reconhecimento. Então, algumas proteínas elas dão ali uma característica para a célula. E aí, para falar sobre o transporte na membrana plasmática, nós precisamos entender esses conceitos de solvente, soluto e solução. Solvente é aquilo que se dissolve num soluto. Soluto é aquilo que é dissolvido por um solvente. E a solução é a junção desses dois. Por exemplo, a água é o que nós chamamos de solvente universal. Se vocês estiverem lembrados, quando nós falamos lá da água, é uma característica que ela tem, é um solvente universal. Ela consegue dissolver quase todas as substâncias. Um exemplo de soluto é aquilo que vai ser dissolvido na água. Por exemplo, açúcar, sal, nutrientes, sais minerais em geral. Então, uma solução é quando eu tenho um soluto dissolvido em um solvente, como, por exemplo, quando eu tenho sais minerais dissolvidos na água. Vamos lá. Eu tenho dois tipos de transporte. Eu tenho o transporte passivo e o transporte ativo. O transporte passivo é aquele em que não vai ter gasto de energia. Já o transporte ativo é aquele no qual eu vou ter um gasto de energia. No transporte passivo, ele sempre vai acontecer a favor do gradiente de concentração. Como assim? Vai sempre da onde está do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Já no transporte ativo, ele vai fazer esse caminho inverso. Para nós pensarmos em termos de transporte ativo e passivo, vamos imaginar a seguinte situação. Chega um ônibus vazio e tem várias pessoas esperando para entrar nesse ônibus. Quando o ônibus abre a porta, todas as pessoas entram no ônibus e você vai junto dessas pessoas. Por você estar a favor do gradiente, você está indo junto com os demais, a locomoção está indo junto, você não tem um gasto energético para tentar entrar no ônibus, você simplesmente vai junto com as outras pessoas. Agora vamos imaginar a situação oposta. Todas as pessoas do ônibus estão tentando descer e você está tentando entrar. Você está indo contra o gradiente de concentração, você está indo contra o fluxo das pessoas. O seu gasto energético para conseguir passar todas essas pessoas que estão tentando vir é muito maior. Tudo bem? Então vamos lá. O transporte passivo, eu tenho a osmose, que é de líquidos, e a difusão, que é para sólidos. Então a osmose é o transporte de solvente e a difusão é o transporte de soluto. A difusão ela pode ser simples ou facilitada. Já o transporte ativo, eu vou ter o transporte em massas, que nós vamos falar, e o exemplo, a bomba de sódio e potássio que ocorre no nosso organismo. Na difusão simples, não tem gasto de energia, o soluto ele simplesmente vai passar pela membrana. Tá? Ou ele vai do meio extracelular para o intracelular, ou do meio interno, meio intracelular, para o meio externo, meio extracelular. Ele sempre vai da onde eu tenho uma maior concentração para onde tem uma menor concentração. Já na difusão facilitada, ela também não tem gasto de energia e ela vai utilizar as proteínas existentes na membrana, as proteínas transportadoras, as permeases. Lembra que nós falamos que a membrana ela é formada por proteínas e lipídios? Essas proteínas, um desses grupos de proteínas são as permeases, que auxiliam na passagem. A velocidade de passagem vai depender da quantidade de permeases que eu tenho e ela sempre vai também do meio onde está mais concentrado para o meio menos concentrado. Olha só, na difusão simples então, eu tenho aqui várias bolinhas azuis e várias bolinhas vermelhas. Esse meio está mais concentrado de bolinhas azuis e esse meio está mais concentrado de bolinhas vermelhas. Então, o que vai acontecer? Como eu falei para vocês que vai sempre do mais para o menos, as bolinhas azuis elas vão passar para esse meio onde está menos concentrado de bolinha azul e as bolinhas vermelhas vão passar para esse meio onde está menos concentrado de bolinha vermelha, até atingir um equilíbrio. Então, olha só, aqui ficou com 4 bolinhas de um lado, vermelha, e 4 vermelhas do outro. E a mesma coisa as bolinhas azuis, ficou mais ou menos a mesma quantidade para os dois lados. Ele vai acontecer, essa difusão vai acontecer até que se atinja um equilíbrio, tudo bem? Já na difusão facilitada, então, eu vou ter as minhas permeases, que são proteínas que vão facilitar essa entrada. Lembrando que essas permeases, elas não gastam energia. Tá? Então, olha só, em gifzinho aqui em animação para facilitar a nossa vida. Aqui tem a ação de uma permease, colocando do meio onde está mais concentrado para o meio onde está menos concentrado. E aqui a passagem vai sempre do meio onde está mais concentrado até que ele se iguale.
Difusão simples é a passagem direta pela membrana, difusão facilitada utilizando as proteínas permeases. Lembrando, novamente, não tem gasto de energia e sempre vai do meio aonde está mais concentrado para o meio onde está menos concentrado. Já a osmose vai ser a passagem de líquidos. Tá? Ela também vai do meio aonde está mais concentrado para o meio que está menos. Só que nós vamos pensar em meio mais concentrado em água, que tenha mais água. Tá? Olha só, então esse meio que está mais concentrado com moléculas de sal. Então o que vai acontecer? A passagem de água vai vir para esse meio aqui. Por quê? Vamos imaginar a seguinte situação em termos de concentração, para nós entendermos. Quando nós pegamos uma folha de alface e nós colocamos sal nela, e se nós não consumirmos esse alface, a vasilha vai se encher de água. Toda essa água que veio da vasilha, que sobrou ali da salada, essa água estava toda dentro da célula do alface. Porque o meio externo passou a ficar muito mais concentrado que o meio interno. Então ele vai perder água para o meio externo. Tudo bem? Essa perca de água acontece por osmose. Também não tem gasto de energia. Tá? A água ela vai auxiliar a deixar a concentração igual. Vamos imaginar, pensar em suco. Se eu tenho um pacotinho de suco e ele faz 1 litro de suco, se eu coloco um pacotinho de Tang em 1 litro de água, o suco vai ficar ok, a concentração vai ficar legal. Se eu pego um pacotinho de suco e coloco em um copo com 500 ml de água, esse suco vai ficar muito concentrado. Como que eu diminuo a concentração dele? Colocando mais água. Tá? A mesma coisa se eu coloco 2 litros de água para um pacotinho. Esse suco vai ficar fraco, vai ficar ralo, tá aguado. Não tem como eu tirar água, então nós colocamos mais pacotinho de suco. Só que no processo da osmose, ele perderia a água. Ele iria, se fosse possível, nós tiraríamos a água desse suco e a concentração dele ia ficar ok, como eu queria. Então, a osmose é a passagem de água. Ela sempre vai da onde tem mais, a concentração está mais baixa para onde a concentração está mais alta. Tudo bem? E aí, com base nisso, com base em concentração, nós classificamos as soluções em 3 tipos. Ela pode ser hipertônica, quando o meio está mais concentrado do que a célula. Ela pode ser hipotônica, quando o meio intracelular, ou seja, dentro da célula, está mais concentrado do que fora. E ela pode ser isotônica, quando está igual, tanto fora quanto dentro está igual. Em meios hipertônicos, eu vou ter a passagem de água diferente do meio hipotônico, que é o que nós vamos ver agora. Então, olha só, em meios hipertônicos, quando eu pego uma célula da hemácia, uma célula sanguínea, em meios hipertônicos, se o meio está maior, a concentração do meio é maior do que a da célula, ela vai perder água para esse meio. Então, a minha hemácia ela vai ficar plasmodizada, ela vai ficar enrugada, porque ela perdeu água para o meio, então ela vai ficar toda enrugadinha. Se o meu meio é hipotônico, ela vai estar mais concentrada dentro. Lembra que a gente falou pela osmose, onde está mais concentrado dentro? Então, ela vai absorver a água. E aí, essa célula da hemácia, ela vai ficar inchada, ela pode até estourar de tanta água dentro dela. Ela alise, tendo a morte da célula. Quando o meio é isotônico, a quantidade de água que entra e sai é a mesma, porque o meio é igual. Então, a minha hemácia ela vai manter o seu volume constante, ela não vai sofrer nenhuma alteração. Então, olha só, em animaçãozinha aqui, tenho a minha hemácia, soluções hipertônica, hipotônica e isotônica. Na hipertônica, ela é mais concentrada, então ela vai perder água, a hemácia vai ficar enrugadinha. Na solução hipotônica, a minha hemácia está mais concentrada, então ela vai adquirir água e vai acabar inchando, até mesmo estourando, sofrendo uma lise celular. E na solução isotônica, ela vai entrar e sair água na mesma velocidade, então ela não vai alterar o teu volume celular. Beleza? Células vegetais, elas são diferentes porque elas possuem parede celular. Nós vamos falar da parede celular na próxima aula, mas presta atenção nisso daqui. A parede celular, ela garante uma resistência para a célula, então ela não vai estourar nem vai inchar. Quando eu estou no meio hipertônico, a água ela vai sair da célula. Só que, o que vai acontecer? Como ela tem essa parede celular, ela não vai sofrer uma alteração no seu tamanho, no seu volume, ela só vai ficar mais murchinha. Só que ela, ainda assim, a parede celular vai garantir uma resistência para essa célula. Se eu coloco ela no meio hipotônico, a água vai entrar até atingir um limite
do vacúolo, que é o local onde ela armazena a água. Só que a parede celular vai impedir o rompimento da célula, então essa parede ela funciona como uma proteção para a célula vegetal. E no meio isotônico ela não vai alterar o seu volume, porque a quantidade de água que entra e sai é a mesma, então não sofre pressão na parede celular. Aqui as imagenzinhas então, essa parte em azul aqui é o meu vacúolo. O que está acontecendo aqui? O meu vacúolo está numa célula que está normal, meio isotônico, então a entrada e a saída é tranquila. Aqui ela recebeu muita água, então ela recebeu muita água, ela está no meio hipotônico, e aqui ela perdeu água e ó, a membrana plasmática se afastou da parede celular. Então, aqui ela está no meio hipertônico. Beleza, pessoal? Já no transporte ativo, eu vou ter gasto de energia. Nesse tipo de transporte, eu vou utilizar as minhas proteínas de membrana, as minhas proteínas que vão transportar essas moléculas. Só que elas vão gastar energia, que é o ATP. Olha só, então, ela vai contra o gradiente de concentração. Ela acontece na nossa bomba de sódio e potássio. Então, olha só, ela está perdendo 3 moléculas aqui de sódio e vão entrar 2 moléculas de potássio na volta. Olha só, para cada 2 átomos de potássio que a proteína coloca para dentro da célula, ela tira 3 sódios. Assim, o meio externo mais positivo que o meio interno. Essa diferença faz com que eu tenha um impulso nervoso nos meus neurônios, por exemplo. Então, olha só, ele coloca 2 potássios para dentro e tira 3 átomos de sódio. Tá? Então, ó, aqui é o meio extracelular e o meio intracelular. Eu adoro esse GIF aqui, porque eu acho ele deu muito certo com a ideia de colocar. Coloca os 2 e tira 3. Para isso, ele gasta ATP, que é energia. Mais um GIFzinho explicando a mesma coisa. Então, ele coloca 3 sódios para fora e põe 2 potássios para dentro, gastando energia. 3 sódios para fora, coloca 2 potássios para dentro, gastando energia. Tudo bem? Essas proteínas são específicas para esse tipo de transporte. Lembrando que elas vão contra o gradiente de concentração, por isso ela gasta energia. No transporte em massas, é aquele transporte em que vai acontecer em grandes volumes, em grandes quantidades de moléculas. Acontece, por exemplo, com a endocitose, que é colocar coisas para dentro do citoplasma, e a exocitose, que é colocar coisas para fora do citoplasma. A endocitose pode ser de 2 tipos, a fagocitose e a pinocitose. No caso da fagocitose, vai ser para partículas sólidas. No caso da pinocitose, vão ser para partículas líquidas. Tudo bem? Para isso, ela vai emitir, na fagocitose, ela vai emitir pseudópodes, que são projeções da membrana. E aí ela vai formar o fagossoma, ela vai formar, com esses pseudópodes, ela vai englobar. Olha só esse videozinho aqui, que legal. Olha só, aqui está a ameba fazendo os seus pseudópodes, essa emissão do citoplasma. Ó, englobou aqui, isso é a fagocitose. E ela está englobando outros, são 2 paramécios, são 2 protozoários aqui. E a partir do momento em que ela faz que ela engloba, vou mostrar, colocar de novo. Ó, colocar de novo. Então, a partir do momento em que ela engloba, ó, tá vendo? Isso são os pseudópodes, essa projeção do citoplasma. E aí ela vai usar isso para digerir esses paramécios. Olha só, a partir do momento em que ela fez a fagocitose, ela vai começar a liberar substâncias para fazer a digestão. E essa substância, ela ataca esses paramécios e eles tentam escapar dali, só que eles estão presos no interior da célula, até que eles morrem e a ameba consegue fazer a digestão desses organismos. Já no caso da pinocitose, eu não tenho a formação desses pseudópodes, porque ele vai apenas fazer invaginações na membrana para deixar esses líquidos entrarem. Tá? Olha só o esqueminha aqui. A fagocitose eu tenho a formação, a evaginação e formação dos pseudópodes, e aqui na minha pinocitose eu vou ter a invaginação da membrana, ou seja, ela vai fazer uma abertura, e aí ele engloba as partículas líquidas que vão ser digeridas. A diferença principal então, entre a fagocitose, que ela é para sólidas, e a pinocitose, que é para líquidos. Já a exocitose é o processo inverso, é liberar essas substâncias para o meio externo. Esse processo, a minha membrana, nesse processo, a minha bolsa onde estão essas substâncias, ela se aproxima da membrana plasmática, se funde a essa membrana, faz a abertura e ela libera.
também tem gasto energético, tá? Então, tanto no transporte em massa, tanto na endocitose quanto na exocitose, entrada ou saída, eu vou ter gasto energético. Exemplos de exocitose são glândulas que secretam substâncias, como, por exemplo, as nossas glândulas lacrimais, as glândulas salivares. Elas produzem as substâncias e, quando elas vão ser eliminadas, elas se aproximam da superfície da célula e libera essa substância que vai ser eliminada pelo corpo. O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar aqui no form 5 exercícios para serem respondidos. Qualquer dúvida é só perguntar por aqui. Eu estou com saudade de todos vocês. Fiquem bem, um grande abraço e até a próxima.